RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Novembro Azul. Instituto Nacional do Câncer estima que 6.210 novos casos de câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens, sejam diagnosticados no estado neste ano. Finanças públicas. Pagamento das URVs pode ter impacto de 600 milhões de reais aos cofres do governo. Meio ambiente. Polícia apreende aves silvestres em Gravataí, na região metropolitana. Esta foi a maior apreensão na região neste ano. E ainda confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta quinta-feira. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. E durante todo este mês é realizada a campanha Novembro Azul, para conscientizar a população masculina sobre a importância de cuidar da saúde. Eu fui neurologista na faculdade de medicina. Aí o médico, não, o senhor não se importa fazer um exame de toque? Eu digo, não tem problema, vamos fazer. Porque meu pai morreu por causa disso, não querer fazer, né? Machismo. Aí eu fiz, ele disse, olha, a notícia não é muito boa. Achei 3 nódulos no toque e nascendo mais um. O lado esquerdo, a sua próstata está comprometida. Aí vou encaminhar para uma biópsia. Aí fiz a biópsia e deu um câncer já com a próstata totalmente tomada pelo câncer. Desde 2008, Marcos sente desconfortos, mas sempre que ia ao médico era tratado como prostatite. O doutor recomendava alguns remédios e as dores melhoravam. E foi só neste ano, 10 anos depois do primeiro sintoma, que o diagnóstico de câncer de próstata foi revelado. Mas aí a doença já estava em estado avançado. Depois do diagnóstico, o Marco, que tem 62 anos, teve 2 opções: fazer cirurgia ou então encarar pelo menos 38 sessões de radioterapia, que agora já estão no fim. O tratamento, para mim, graças a Deus, felizmente, e os companheiros meus que estão fazendo lá também, que já foram embora. Ontem foi um amigo meu que a gente faz amizade, né? Forma uma família nessa situação, a gente todos os dias convivendo junto. Foi embora ontem já com 96% de chance de cura, já foi embora, já recebeu alta ontem. Eu espero também receber esses 90% de chance agora dia 29, que eu estou curado. Cerca de 25% dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata não precisam de cirurgia. O tratamento ele é proporcional à agressividade desse bandido. O caso do baixo risco, do ladrãozinho do pé de esponja, aquele que só furta alguma coisinha, outra sem nenhum dano, nós não fazemos absolutamente nada em termos de tratamento agressivo, de cirurgia ou radioterapia. Nós apenas observamos esse paciente a cada 6 meses, através de exames periódicos. Se a doença se mostra agressiva, ou seja, se ele é mais bandido do que inicialmente ele se mostrou, nós reclassificamos e fazemos o tratamento, indicamos o tratamento, que é a cirurgia de retirada da próstata ou a radioterapia externa. Mas aqui no Brasil, de acordo com dados do INCA, a cada 38 minutos um homem morre devido ao câncer de próstata. Esse é o segundo câncer mais comum entre o sexo masculino, depois do câncer de pele. E por isso é preciso atenção redobrada, principalmente aqueles que já possuem histórico familiar. Um diagnóstico precoce, ele, falando especificamente da mortalidade do câncer e das complicações que o câncer traz para o homem, fazer um diagnóstico precoce, isso resulta em melhor qualidade de vida para o paciente, em sobrevida maior, doença relacionada. Se tu tiver um familiar com câncer de próstata, a chance de tu ter um câncer de próstata aumenta 5 vezes. Se tu tiver 2 familiares, tipo o pai e o irmão, ou 2 irmãos, o risco aumenta para 11 vezes de ter câncer de próstata do que um indivíduo que não tem esse fator de risco. E se tu for da raça negra, também o risco nos negros americanos, que é onde foram feitas as pesquisas, nós não temos essa estatística no Brasil, mas aparentemente ela corresponde, os negros eles têm o câncer de próstata mais precoce, e com características mais agressivas do que na raça branca. Segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer, neste ano a estimativa é que surjam mais de 68 mil casos de câncer de próstata no Brasil. No Rio Grande do Sul, esse número é de 6.210 casos. Infelizmente, esse ainda é um assunto tabu entre os homens.
O recomendado é fazer exames regulares de toque a partir dos 50 anos. Mas quem tem histórico familiar é preciso antecipar e começar com 45 anos. Eu senti a necessidade de quebrar esse tabu dentro da minha família, né? Eu tenho um irmão que não pensa em fazer, nem pensar. Disse, não vou fazer. O que eu vou fazer? Ele é dono da vida dele, agora eu da minha eu sei. É desconfortável para quem nunca fez isso. A primeira vez é. Tu se sente também desconfortável. Mas é para a minha saúde, é para a minha vida. Então, eu aconselho, quem tem esse preconceito, perca, pelo amor de Deus. Porque o sofrimento, eu já passei por isso, o sofrimento do câncer de próstata é... Olha, eu vou lhe dizer, eu não desejo para o meu pior inimigo o sofrimento desse câncer de próstata. Quem faz exames periódicos tem de 80% a 90% de chance de cura. A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM, que realiza um grande trabalho de assistência com pacientes e familiares, precisa de doações. Informações podem ser obtidas pelo site aapecam.com.br ou também pelo telefone 3014-9500. E um homem procurado pela Interpol por tráfico de drogas foi preso nesta quarta-feira em Alvorada, na região metropolitana. Segundo a polícia, ele estava foragido desde 2017. O criminoso, que foi preso na manhã desta quarta-feira no bairro Estela Maris, em Alvorada, foi pego em flagrante com 240 quilos de maconha na cidade de Santana do Livramento em 2017. Mas, na ocasião, ele conseguiu fugir do cerco policial. A suspeita é de que ele estava escondido em países vizinhos, como Argentina ou Uruguai, e mantinha as atividades criminosas. Desde o início do ano, houve a possibilidade do suspeito retornar ao Brasil. 9 meses após o início das buscas, foi possível localizar o esconderijo e efetuar a prisão. Mais uma tentativa de assalto a banco foi registrada nesta manhã. Desta vez na cidade de Cerro Grande do Sul, no sul do estado. Mas a ação acabou sendo frustrada pela ação de um policial militar que estava em frente à agência. Por volta das 4 da madrugada de hoje, 5 homens foram flagrados enquanto tentavam invadir uma agência bancária, localizada no centro da cidade, que tem pouco mais de 10 mil habitantes. Houve troca de tiros entre a Brigada Militar da cidade e os assaltantes que utilizavam explosivos para realizar o roubo. Ninguém saiu ferido. Os criminosos continuam foragidos. E ainda hoje, a Polícia Civil localizou uma casa utilizada como depósito de drogas aqui na capital. A casa está localizada na Ilha da Pintada e lá foram apreendidos quase 11 quilos de cocaína de alta qualidade. A ação ocorreu devido a uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o local era utilizado como depósito de drogas durante o dia. À noite, os entorpecentes seriam distribuídos para pontos de preparação na capital e região metropolitana. A estimativa da polícia é de que, após a preparação, a droga poderia render até 60 mil doses de cocaína no final da cadeia de distribuição ao usuário e abastecer até 30 pontos de tráfico. A Guarda Municipal de Canoas prendeu um homem de 23 anos e apreendeu uma menor de 16 em flagrante após realizarem um roubo a uma loja de roupas. A ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento da cidade. Segundo a Guarda Municipal de Canoas, o casal estava em um carro que foi roubado no bairro Guajuviras. No momento da abordagem, a menor utilizava peças de roupas com a etiqueta da loja. 50 peças de roupas foram recuperadas. Além disso, um revólver calibre 38, utilizado para cometer os 2 crimes, foi apreendido. A Delegacia Ambiental fez a maior apreensão de aves silvestres do ano em Gravataí, na região metropolitana. A ação foi realizada nesta quarta-feira. Confira. Foram 149 aves apreendidas em uma residência do bairro Salgado Filho, em Gravataí. De acordo com a polícia, os animais estavam armazenados para futuras vendas. O dono da residência, que não foi identificado, tinha quase 15 espécies diferentes de pássaros. O responsável responderá por crime ambiental com pena de 6 meses a 1 ano.
E um apartamento pegou fogo na tarde de hoje no bairro Medianeira, na capital. Em vídeo feito por populares, é possível ver a ação do Corpo de Bombeiros para impedir o incêndio. O fogo começou quando um fogão foi deixado aceso. As chamas foram controladas rapidamente. Por isso, ninguém ficou ferido e o apartamento não sofreu grandes danos além da cozinha. O resto do prédio também não foi afetado pelo fogo. E um mandado de busca e apreensão foi cumprido pelo Ministério Público na manhã desta quarta-feira, na residência de Roberto Assis Moreira, irmão do Ronaldinho Gaúcho, aqui na capital. A ação é decorrente de uma multa não paga referente a um crime ambiental na época da criação do Instituto Ronaldinho Gaúcho, em 2007. Segundo o MP, na implantação dos parques esportivos, os réus promoveram cortes de mata nativa, drenagens e movimentação de terras sem licença dos órgãos ambientais. E, para compensar estes danos, os réus se comprometeram a doar uma área para o município de Porto Alegre. Mas isso não aconteceu. E nesta manhã foram apreendidos 3 carros de luxo, um quadro de um artista nacional e outros bens de valor como televisores e mesas de sinuca e pebolim. 22 horas e 14 minutos, 22 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Nós vamos agora a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Lembrando sempre que você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br e também pelo Facebook, YouTube e Twitter, RDCTV Digital. Siga a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos e os vídeos aqui dos nossos bastidores. E o lançamento do Pacto Porto Alegre aconteceu na tarde desta quarta-feira aqui na capital. O pacto tem como objetivo transformar Porto Alegre em uma referência internacional de inovação, cultura e qualidade de vida. A iniciativa deverá mobilizar servidores, colaboradores da atual administração do município, dos setores da inovação e empreendedorismo para contribuir na melhoria da administração da cidade. No evento também foi oficializada a incorporação do especialista espanhol José Piqué, até recentemente presidente da Associação Internacional de Parques Científicos e áreas de inovação. Ainda foi divulgado o vídeo do projeto para os participantes do evento, cujo lançamento aconteceu na tarde desta quarta-feira no Centro Cultural da URGS, em Porto Alegre. E o governo do estado vai quitar nesta quarta-feira os salários de outubro dos servidores que ganham entre 7 e 8 mil reais. Mais este depósito, 93% dos servidores terão seus vencimentos pagos integralmente. Foram utilizados 74 milhões de reais para este pagamento. O governo do estado ainda não tem previsão de quando o restante da folha, que soma 300 milhões de reais, será quitada. Em âmbito municipal, a Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores na tarde desta quarta-feira o projeto de lei que dispõe sobre o pagamento do 13º de 2018 e a indenização por descumprimento desta obrigação. Segundo o documento, se o 13º não for pago até o dia 20 de dezembro, o Poder Executivo Municipal ficará autorizado a indenizar os servidores com juros e eventuais despesas equivalentes aos custos de possíveis contratos bancários. E na manhã de hoje foram apresentadas as empresas vencedoras do Carrinho Águas 2018. E na próxima semana ocorre a grande cerimônia de premiação destes destaques do varejo brasileiro. 37 empresas e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do setor varejista neste ano serão premiadas na próxima segunda-feira com o troféu Carrinho Águas, que está na 35ª edição. Valorizamos quem fez a história, quem está atento à mudança da história, quem está comprometido com a sua comunidade, quem ajuda os novos negócios do supermercado, quem oportuniza o pequeno, quem oportuniza o grande. O Carrinho Águas é para isso, é para homenagear, para contar essa história a todos, que o sucesso só vem depois de muita ordem, né? Muito respeito e muito trabalho para a gente ter o progresso. Então, a questão, a gente quer valorizar essa história, oportunizar
Nesse ano, o nosso carrinho será dividido com Águas Jovem também, demonstrando que o jovem tem muito espaço na nossa entidade. 64% dos agraciados são gaúchos e o troféu simboliza os 3 elos da cadeia de abastecimento: varejista, fornecedor e consumidor. Neste ano, o faturamento do setor deverá alcançar os 33 bilhões de reais, que representa 7% do PIB gaúcho. O troféu Carrinho Águas ocorre na próxima segunda-feira em Porto Alegre, com mais de 900 convidados. Uma decisão do Tribunal de Contas do Estado autorizou o pagamento da unidade real de valor aos funcionários do TCE que pedem compensação salarial referente ao processo de transição do Cruzeiro para a unidade real de valor, na década de 1990. Outros setores públicos também serão impactados com a medida. Acompanhe na reportagem. Como na Assembleia Legislativa, por exemplo. No ano de 1994, o país passou pelo processo de transição da moeda, o que afetou servidores ativos, aposentados e pensionistas de todo o país. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado autorizou neste mês o pagamento de diferenças da unidade real de valor, as chamadas URVs, ou seja, os servidores querem a revisão salarial para compensar a reposição de dinheiro perdido na época. Considerando só as perdas inflacionárias, esses servidores eles tiveram algum prejuízo financeiro nessa conversão. Isso acarretou inúmeras ações judiciais. Só o pagamento para os servidores do tribunal gira em torno de 232,5 milhões de reais. Ainda em nota, o Tribunal de Contas do Estado ressaltou que o voto do relator na sessão do último dia 7 de novembro reconheceu a não prescrição das dívidas da Unidade Real de Valores com os funcionários da Corte. Também foi aprovado que o efeito dessa decisão vale para todos que têm o direito. A decisão pode impactar outros setores públicos, como a Assembleia Legislativa, que é um órgão vinculado ao tribunal. Segundo o presidente do Parlamento Gaúcho, os valores para o pagamento dos servidores pode chegar aos 600 milhões de reais. Sendo de direito, com toda certeza, eu terei que pagar. Mas a gente teria que rever cálculos, ver como é que está toda essa situação, porque é uma grana preta. Hipoteticamente, quase 600 milhões de reais. Hipoteticamente, porque são cálculos feitos com a devida técnica, mas sem a devida perícia. Mesmo vinculada ao Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa é um órgão diferente e possui o seu regimento. Daqui para frente, o processo deverá passar por mais análises. Haverá um efeito cascata, mas também a gente não podemos afastar essa possibilidade, como também talvez para outros servidores, considerando que nós não conhecemos a fundamentação do voto. Sobre a legitimidade da decisão no tribunal, a advogada explica que essa avaliação depende da análise do processo. Ele auxilia a Assembleia em determinadas situações, mas não é um órgão que pertence à Assembleia, né? Então, são coisas diferentes. E ele tem competência, sim, para decidir algumas questões referentes aos seus servidores. Agora, como nós não conhecemos o processo, não teria como analisar essa questão de referente a valores, porque existem várias implicações, principalmente no que a gente não sabe o que respalda esse pedido. O programa Cruzando as Conversas desta quarta-feira vai debater a privatização de parte da Petrobras, anunciada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. O programa será mediado pelo jornalista Paulo Bogado. Então não perca o Cruzando as Conversas, é logo após o Jornal da RDC. E agora vamos falar de previsão do tempo. A quarta-feira foi de tempo bom aqui na capital, com máximas chegando aos 36 graus em alguns pontos da cidade. Em boa parte do estado, os termômetros passaram facilmente dos 30 graus. E o tempo também fica firme amanhã. Veja só. A quinta-feira terá tempo bom e temperaturas elevadas em todas as regiões do estado. Charqueadas na região carbonífera terá máxima de 33 graus, com céu claro e sol ao longo do dia.
Máxima de 33 graus também em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A quinta-feira terá sol, apenas com pouca variação de nuvens. Em Pelotas, no sul do estado, faz 18 graus pela manhã. À tarde, a máxima chega aos 32, com céu limpo e sol durante o dia. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a máxima chega aos 34 graus, com sol entre poucas nuvens. E em Campo Bom, na região metropolitana, mínima de 18 e máxima de 34, com predomínio de sol ao longo desta quinta-feira. Cadu Oliveira já está conosco aqui no estúdio, para atualizar o dia da dupla Grenal. Boa noite, Cadu, tudo bem? Boa noite, Fabiana, boa noite quem nos assiste. Pois é, quarta-feira cheia de futebol, né? O Internacional jogou agora, às 19h30, o jogo que encerrou há pouco tempo atrás, e chegou, olha, sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, perdendo para o Atlético Mineiro, jogando no Beira-Rio, primeira derrota do Inter na competição, jogando em casa. O Inter que estava invicto aí no Campeonato Brasileiro, perdendo essa invencibilidade nos jogos no Estádio Beira-Rio. O Internacional saiu perdendo no final do primeiro tempo, o Atlético marcou, o Internacional chegou a um empate aos 37 minutos do segundo tempo, através de uma penalidade máxima convertida por D'Alessandro, aos 47, já quase no finalzinho da partida, já nos acréscimos, aos 47 o Internacional teve um gol anulado por impedimento do Rossi, e aos 48 minutos o Atlético marcou o seu segundo gol. Ou seja, então, essa primeira derrota do Internacional do Campeonato Brasileiro jogando em casa. O Grêmio vai jogando mas o Inter se mantém aí na terceira posição com 65 pontos. O Grêmio vai jogando neste momento no Maracanã, no Rio de Janeiro, e vai empatando em 0-0 com o Flamengo. Ou seja, são os 4 times ali buscando as 3 vagas para ir direto para a Libertadores do próximo ano. O que acontece? Se esse resultado se manter aí, esse empate, o Grêmio com 63 pontos, o Internacional 65, o Flamengo com 67, uma vitória do Palmeiras, que está aí com 72 pontos no momento pelo empate. Está jogando também com o América, uma vitória diante do América, sacramenta o Palmeiras nesta rodada como o campeão brasileiro. Mas vamos aguardar aí o final das partidas ainda, né? Tá certo. Cadu, amanhã, durante toda a nossa programação, a gente traz mais informações sobre... Na nossa programação esportiva, os nossos programas esportivos também nos nossos telejornais. É isso aí. Obrigada, Cadu. A RDC termina aqui. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.